seu encontro com os consultores da BMJ em podcast. Olá, ouvintes! Eu sou a Gabriela Rosa, Head de Política Tributária da BMJ, e a gente está começando mais uma edição do podcast Salão Azul, um diálogo com especialistas da BMJ. Então a gente vai falar sobre Plano Safra, o anúncio que foi feito essa semana que a gente grava, e também a gente vai falar sobre o panorama das eleições. Para guiar essa conversa, eu estou acompanhada de um time de especialistas muito qualificados, e eu chamo para a nossa conversa a Fernanda César, que é a nossa gerente de Relações Governamentais. Tudo bom, Fernanda? Tudo ótimo, Gabi. Estou muito feliz de estar de volta aqui no nosso podcast. Que bom ter você de volta também. A gente tem também aqui o Lucas Fernandes, nosso coordenador do time de Política Federal. Gabi, é um prazer estar falando aqui com você, com o Vitor, com a Fernanda. E a gente tem também o Vitor Nogueira, que é nosso consultor de agro, para falar com a gente sobre esses assuntos interessantes. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, muito obrigado por terem chamado aqui, eu adoro participar aqui com vocês. Muito bacana. Então, para começar a nossa conversa, a gente vai falar um pouco sobre o anúncio do Plano Safra. Então, vamos fazer um combinado aqui. Quem já me acompanhou em outras edições sabe que eu venho de uma área técnica, área de tributário. Então, o combinado que eu faço sempre com o ouvinte é a gente tem que entender do que a gente está falando para alcançar o que é crucial. Então, para começar essa conversa, eu já te pergunto, Vitor, o que a gente está falando quando a gente fala de Plano Safra? O que ele é, para que ele serve e como ele influencia o setor do agro? Muito boa pergunta, Gabi. Eu concordo com você, eu acho que quando a gente vai iniciar uma discussão, é sempre bom deixar todo mundo na mesma página, mas tentando explicar de forma bem simples. O Plano Safra é a principal política pública voltada ao financiamento da atividade agropecuária, ou seja, são destinados recursos que vão ser disponibilizados para que os produtores rurais eles peguem empréstimos para financiar a aquisição de insumos, a expansão de armazéns, a comercialização, outros tipos de investimento, tipo desenvolvimento de sistemas de irrigação, tudo que for essencial para o funcionamento do agro como um todo, esse plano contempla, tá? Porque pela própria natureza da agricultura e da pecuária, você só vai ter a sua receita quando você vender o seu produto lá na frente no mercado. Só que você tem que desenvolver o produto antes. E para você desenvolver o produto antes, você precisa de insumos. Você precisa de sementes, precisa de fertilizantes, precisa de maquinário, precisa de defensivos e de tudo mais. Então você precisa de ter um recurso para que lá no fundo, lá no final, você consiga ter essa receita. Então, por causa da dinâmica da dinâmica que o setor funciona, é preciso que tenha essas iniciativas voltadas para esse tipo de financiamento, tá? E como eu destaquei, é a principal política de financiamento público. Não quer dizer que não tenha o setor privado, na verdade tem. E isso é uma coisa que a gente pode discutir mais para frente. Isso é interessante que você trouxe da importância do setor privado, né? Eu entendo que o processo de construção do Plano Safra é uma política pública que acaba tendo um envolvimento do setor privado, né? Das entidades representativas, elas trazem as suas demandas e de valores, trazem também aquelas reflexões do que foi usado na última versão, e aí houve um descompasso aí, né? A gente vê algum clima de frustração até do setor, né, em relação aos números que foram trazidos, né? O valor total ele está na ordem de 622 bilhões e parece que o setor tinha trazido um pedido, né? A Confederação Nacional da Agricultura tinha pedido algo em torno de 623 bilhões, né? Isso. Pode parecer pouco, assim, no nosso ouvinte, é só uma figura, né? Mas é 1 bilhão que a gente está falando, então é realmente uma discrepância significativa. Você pode comentar para a gente, assim, o que desses pedidos foi atendido, o que não foi atendido, o que pode ser equalizado aí? Você mencionou a indicação da CNA, que foi bem próxima do resultado, mas tem outras entidades que pediram por volta de 670 bilhões. Então, uma diferença de 50 bilhões que a gente sabe que não é muito fácil de ser reunido, né? E esse clima de frustração que você mencionou é meio que normal. Todo ano acontece isso, porque o setor privado sempre pede mais e o governo fala, olha, por causa de restrições fiscais, por causa da taxa de juros, por causa de prioridades, etc., a gente não está sendo capaz de
de atender as demandas de vocês. Mas uma coisa que é importante dizer é que todo ano tem um recorde, né? O governo sempre se esforça para trazer um plano safra maior que o anterior. E isso não é novidade agora, isso já acontece há muito tempo. Desde antes do governo Bolsonaro, todos os presidentes em exercício faziam um esforço para aumentar os recursos, mas à medida que eles iam aumentando, o setor também ia aumentando os seus cálculos, de tipo, olha, você trouxe para isso aqui, mas a gente precisa para aquilo também. Olha, nova tecnologia aqui, nova máquina, novo agricultura de precisão, agricultura 4.0, a gente precisa desenvolver isso, precisa adquirir aquilo, precisa toda essa questão. Então, todo ano o governo aumenta o plano, mas também todo ano o setor pede mais recursos, tá? E aí o governo ele acaba tendo essa situação, porque ele tem uma quantidade de recursos que ele disponibiliza que são utilizados para equalização de juros. O que isso significa? Você vai lá e faz um empréstimo. Aí o banco fala, se você pega esse empréstimo, eu cobro uma taxa de juros tal. Aí muitas vezes para o produtor rural é uma taxa muito alta, né? Porque já é um volume muito alto, então qualquer taxa de juros mais alta, o volume que vai ter que ser pago acaba sendo muito grande. E aí o governo, para ajudar os produtores rurais, fala, tá bom, então uma parte desses juros eu pago. Então, o Tesouro Nacional tira uma parte desse recurso para bancar essa diferença. Então, é por isso que, quanto mais dinheiro tem para equalização, mais pessoas conseguem adquirir o empréstimo a taxas mais baixas, o que é mais vantajoso. E aí você gera vários benefícios nisso, porque você consegue ampliar a quantidade de produtores que são capazes de pegar o empréstimo e também o custo que a quantidade de recursos que eles precisam usar para arcar com esses empréstimos é menor do que seria em outra situação. Então, os produtos que são produzidos, né, graças a essa política, acabam sendo mais baratos. Então, favorece a inflação de alimentos e a competitividade dos produtos para exportação, tá? E aí, uma coisa que eu ia pontuar é que, como eu disse antes, cada edição é um recorde em relação ao anterior. Então, o desse ano é 9 bilhões de reais maior que o ano passado. E mesmo você trazendo mais recursos, os críticos arrumaram alguma coisa para classificar como negativo, né? Então, apesar de que teve esse aumento do volume, que saiu de 516 para 525, existiu uma redução daquele dinheiro que era destinado ao custeio e comercialização, que é o dinheiro que é utilizado para o dia a dia. Para compensar isso, teve um aumento no investimento. Então, caiu de 414 e foi para 384 o custeio, e o investimento saiu de 101 para 140, né? Então, essa queda foi compensada dessa forma. Só que aí o pessoal olhou, tá bom, vamos ver a linha de investimento. Você disse que aumentou o volume de investimento? Todas caíram menos do Pronamp, que é o para médios produtores. Então, o pessoal olha com lupa para falar, tá, tem mais recursos aqui, mas também teve essa queda aqui e tudo mais. E outro ponto que eu acho importante, eu falei da questão dos recursos, mas também tem as taxas de juros, né? Então, quanto mais baixas elas são, mais o governo atua na equalização. Todo ano é esperado o anúncio do recurso e o anúncio da taxa de juros. Esse ano, o governo conseguiu baixar todas as taxas de juros graças à redução na taxa Selic que vem acontecendo. Então, isso também foi muito bem... Esse foi um dos pontos que foram bem recebidos. Isso é interessante porque, de fato, a gente não vê tão noticiado a questão da taxa de juros com ênfase, né? Em geral, fala-se do valor global que foi atribuído para investimento, disponibilizado, e realmente a taxa de juros, talvez para aquele produtor de maior porte, seja aquilo que faça muita diferença naquele capital que ele vai destinar, enfim, e efetivamente vai alocar. Então, a taxa de juros faz muito sentido. É porque, assim, desculpe te cortar, mas é que para o economista, uma forma de explicar por que a taxa de juros é importante é porque a taxa de juros é o preço do dinheiro. É o dinheiro que você paga para receber mais dinheiro. Então, você vai lá e pede um empréstimo. Eu quero um empréstimo de 100 mil. Ele fala, tá, eu te dou 100 mil se você pagar 120 mil. Tá. Então, 20 mil, que é o que cobre os juros, é o dinheiro que eu estou pagando para receber aquela questão. Por isso que a taxa de juros Selic, que é a taxa referência, a taxa básica da economia, ela serve de parâmetro para todas essas questões. Então, é por isso que é tão importante. Faz sentido. O que eu queria pegar para tentar entender também, acho que ficou muito claro o impacto desse programa, dessa política pública para o setor do agro. Uhum. Mas existe algum impacto que extrapola o setor do agro, no sentido de outros setores e outras atividades econômicas, direta ou indiretamente, acabam impactadas pelos resultados do Plano Safra? Isso é uma excelente pergunta, porque todas as economias modernas, elas são muito interligadas. Então, não dá para fazer uma separação entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor.
Então, a indústria, ela depende da matéria-prima que é produzida no campo, e os serviços, eles servem para levar o que foi produzido por esses dois setores para os outros lugares. Então, quanto melhor estiver o agro, tanto para a produção de alimentos, quanto para a produção de matéria-prima, de fibras, bioenergia e etc., os outros setores que utilizam isso como matéria-prima para produzir os seus bens e serviços, eles também se beneficiam. Então, tem aquele efeito na inflação de alimentos que eu mencionei, mas também na competitividade dos produtos. Então, quanto mais recursos um produtor de soja tiver para ele produzir uma quantidade maior de soja, ele conseguir ter uma maior produtividade, adquirir máquinas melhores, insumos melhores, sementes melhores e tudo mais barato vai ficar, aí a agroindústria vai pegar esses recursos e produzir produtos derivados, né, os ultraprocessados e tudo mais, e eles vão ser mais baratos e competitivos também. Então, isso favorece tanto o consumo interno quanto as exportações. Né? Então, é por isso que quando a gente vai analisar a cadeia do agro, a gente fala assim, tá, é um setor que é responsável por 25% do PIB e 50% das exportações. E todo esse dinheiro acaba remunerando todos os elos da cadeia que fazem isso acontecer. Então, por isso que a gente diz que é um lançamento tão importante, porque como tem esse impacto na economia analisando, a gente vê diretamente esses dados que eu falei de 25% no PIB, parece que é um quarto de todos os empregos gerados são derivados do agro também. Tudo isso é causado por causa dessa política de financiamento. Sem ela, muito desses benefícios não seriam gerados. Interessante. Eu vi que você mencionou sobre exportações, né? E eu acho que vale, né, a gente trazer que esse cenário ele não está desconectado do cenário do mundo. Então, assim, hoje a gente está vivendo um momento crítico para a economia global, né? A gente tem aí a guerra da Ucrânia que nunca acabou, a gente tem a guerra do Irã que sempre está numa tentativa de recuo ou de encerramento e não acontece, e tudo isso impacta, né, os juros e a presença de insumos para o processo produtivo como um todo. E, naturalmente, a gente tem o outro ciclo, né, como você falou, de exportação, que é toda a dinâmica entre Brasil e Estados Unidos e as tarifas de exportação que o Trump tem implementado, né, que a gente acaba vendo o processo avançar em termos de defesas que tem acontecido nesse processo. Como que isso se conecta? Como que o Plano Safra se conecta nessa cena internacional? É difícil explicar porque são vários fatores, mas os que você trouxe eu consideraria os principais. Esses conflitos geopolíticos acabam impactando os nossos custos produtivos. Por quê? Apesar do Brasil ser uma potência agroexportadora, ela não é autossuficiente na produção dos seus insumos. Então, fertilizantes e defensivos eles têm que ser importados. E aí, eles sendo importados, eles são comprados em dólar. E aí, a taxa de câmbio, se estiver desfavorável para a gente, acaba aumentando, encarecendo a aquisição desses insumos. E quando você tem um conflito, né, uma guerra num lugar que o país é um grande produtor de fertilizantes, como no caso do Irã, quando chegam aqui, eles também estão muito caros porque ele diminui a oferta e diminuindo a oferta aumenta o preço do produto. Então, se os insumos para produzir a soja, o milho, a carne, feijão e etc. ficam mais caros, esses produtos também ficam mais caros. E aí isso atrapalha os consumidores e atrapalha também a agroindústria, como eu falei, para fazer o processamento e tudo mais. Aí onde é que o Plano Safra entra? Ele entra, como eu mencionei, ele é dividido entre recursos para investimento e recursos para custeio. E o custeio inclui a aquisição de insumos. Então, quanto mais recursos tiverem para a equalização do financiamento para aquisição de insumos, menos os produtores vão ter que pagar para adquiri-los. Então, gera o benefício dessa forma. Só que os impactos acabam sendo tão grandes que você não consegue mensurar. O lançamento é anual, só que a gente já está na guerra do Irã há quantos meses e a guerra da Ucrânia, como você falou, nem acabou, e nem tem previsão de acabar, porque né, todas essas reviravoltas. E além disso, eu falei só dos fertilizantes, mas também tem o diesel, né, os derivados de petróleo. Então, que é o que os tratores e caminhões e etc. usam para funcionar. Né? As pulverizadoras, os aviões agrícolas e tudo mais utilizam combustível para funcionar lá também. Então, o Plano Safra serve como uma forma de tentar baratear a aquisição desses insumos e que impacta toda a cadeia, como eu mencionei.
O cenário da política nacional, ele realmente não está desconectado com tudo isso, né? Que a gente tem, como você falou, o impacto dos combustíveis, já teve algumas medidas que o governo federal lançou mão para reduzir esse impacto, e aí a gente tem aí o Plano Safra também fazendo, de certa forma, esse suporte para o setor do agro. E aí, trazendo para essa pontada de política que a gente iniciou a falar, eu não posso deixar de perguntar muito do impacto político-eleitoral do ano que estamos vivendo, né? A gente vai falar um pouco mais de política eleitoral numa segunda etapa, mas naturalmente o Lula, ele batalha já tem um tempo para conquistar o eleitorado do agro que historicamente teve uma inclinação a apoiar candidatos que estão em outro espectro político. Nas últimas eleições chegaram a apoiar Jair Bolsonaro, que é o pai do pré-candidato Flávio Bolsonaro. Então, tem toda essa dinâmica do presidente Lula atrair o setor e seu eleitorado. Os resultados do Plano Safra, aquilo que foi trazido, isso impacta essa cortina eleitoral e ainda tem essas outras dinâmicas que estão acontecendo no cenário político. Então, a gente tem PL de dívida de crédito rural também entrando na pauta, que vai afetar como que o governo vai acenar nesse sentido para buscar esse apoio. Então, eu quero ouvir de você, Vitor, e também meus colegas, se vocês tiverem um dedo de ideia para falar sobre esse cenário, como que o Plano Safra e essa pauta política toda se conecta? Gabi, como você bem pontuou, o setor agrícola, ele é historicamente opositor ao governo Lula. Isso vem de divergências em várias pautas, tanto na questão ambiental, né, de obrigações de que os produtores rurais teriam que reservar uma maior ou menor parcela da sua propriedade para preservação de matas nativas, ou para a questão de utilização de insumos, né? Os pesticidas você não pode usar porque tem o risco de contaminação ambiental. Aí eles falam, não, mas eu uso porque eu preciso, porque senão vai ter pragas e doenças. Então, um lado é favorável, o outro lado é contrário. Aí tem a questão de uma ênfase. Alguns acreditam que a maioria dos recursos tem que ser para a agricultura empresarial, e outros não, tem que ser para a agricultura familiar. A empresarial gera exportações, e a familiar produz o nosso alimento do dia a dia, né? Os legumes, feijão e arroz, etc., são dos pequenos produtores. Os grandes é soja e milho, né? E outros derivados de carne e suco de laranja, etc. Isso que todo mundo sabe que são os nossos principais pautas. Então, por causa desse... nesse lado você é assim, no outro lado eu sou assado, é muito difícil ter uma superação desse afastamento, né? Por mais que existam boas iniciativas, como eu mencionei, todo ano é um recorde, certo? Então, o primeiro ano do Lula foi um incremento no Plano Safra bastante relevante, foi uns 15% ou 20% em relação ao que o Bolsonaro já trouxe. E aí o Lula falou, viu, eu não sou contrário ao agro. Aí o agro falou, mas ainda tem esses problemas aqui, essas divergências, como eu mencionei. É uma relação com tensões inerentes. Com tensões inerentes e que, na melhor das hipóteses, vai ter uma convivência pragmática. Tá? Então, em alguns setores existe uma convergência. Por exemplo, na pauta de bioinsumos. Eu falei dos pesticidas químicos, tem uma divergência que é difícil de superar, mas bioinsumos, que insumos de origem biológica, eles têm um impacto ambiental menor e eles conseguem ser quase tão eficientes quanto os químicos. Essa é uma pauta que tanto a direita quanto a esquerda concordam. Então, que legal, você teve a aprovação da lei, vai ter a regulamentação da lei, a gente é favorável que essa pauta avance. Também quando teve a questão do protecionismo, né, das tarifas do Trump, olha, a gente precisa negociar isso aí para baixar, tá bom, vamos trabalhar junto, né? Então essas são as poucas ocasiões onde eles conseguem conviver de forma pragmática, mas eu diria que são diferenças irreconciliáveis. Eu diria também que tem um interesse, né, e aí partindo para o lado eleitoral da questão, uma dos ponteiros muito importantes, né, para quem está dentro do governo no momento de reeleição, é a inflação de alimentos, né, e como bem Vitor colocou aqui, né, tem um impacto também para até a sensação, né, dos produtores de como isso vai reverberar, e isso também é importante, né, pro governo estar em cima, né, dessa questão, então atacando todas as vias, né, possíveis para que a gente não tenha aumentos, né, principalmente agora no segundo semestre, porque isso sim pode movimentar um pouco, né, de votos. Então, acho que também tem esse interesse, né?
Sim, com É certeza. parte do discurso, né? A questão da segurança alimentar é uma base de um palanque muito importante do que o Lula vem construindo, tanto que o Plano Safra tem esse fundo de que o agro alimenta o mundo. Então, essa dinâmica de fato, existem tensões, mas uma parte importante do panorama que o Lula quer trazer de bases de alimentação, enfim, de fome zero, parte do agro também, né? Sim. E uma coisa que eu ia comentar, né, que outro reflexo dessa separação foi a ausência do Lula no lançamento da agricultura empresarial, né? Desde que ele entrou nesse mandato, o Lula ele fez uma divisão do Plano Safra. Antigamente era tudo junto, tanto os pequenos, os médios e os grandes eram financiados por um grande plano só. E aí, para dar uma ênfase maior e uma divisão um pouco mais estruturada, ele deixou, olha, o Ministério da Agricultura vai ficar responsável pelo Plano Safra da Agricultura Empresarial e o MDA vai pelo Plano Safra da Agricultura Familiar. Tanto que os lançamentos, eles são conduzidos pelos respectivos ministros, né? E aí, o da Agricultura Empresarial foi realizado no dia 30, às 10 horas da manhã, e o da Agricultura Familiar no mesmo dia, às 17 horas. Só que o Lula não esteve presente na de manhã. Isso é porque ele tinha uns compromissos com a cúpula do Mercosul lá no Paraguai. Então, por uma questão de logística e que ia levar umas 4 horas de avião para chegar, ele não ia ter como, né? Por causa desse choque de agenda. Mas isso foi suficiente para os críticos dizerem, viu? Ó, ele não gosta, ele é arisco ao agro Uma e retórica etc. de preferência, É uma né? retórica de preferência, porque, olha, você está favorecendo a agricultura familiar, você faz questão de estar aqui, mas no outro você não faz. E uma coisa que o pessoal lembrou é que desde a criação do Plano Safra em 2002, todos os lançamentos o presidente esteve presente. Então essa foi a primeira vez que o presidente não esteve presente nesse lançamento. Então tem essa questão. Além disso, é o terceiro ano seguido que a bancada ruralista não comparece ao evento, né? Então é uma forma assim de, não, a gente não vai prestigiar o evento, não vai endossar esse lançamento que você está fazendo, né? Então é mais um reflexo desse distanciamento que eu falei. Com certeza. Em ano eleitoral, esses detalhes de quem está presente onde ou como Com certeza. tal grupo se sentiu prestigiado é muito importante, né? E pegando esse gancho, né, do último bloco, eu chamo o meu querido Lucas para a gente ter um outro momento dessa conversa, que é para falar um pouquinho mais do panorama das eleições, né? Queria lembrar, então, que a gente teve na última semana o resultado da pesquisa Nexo, que teve o empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula, e a gente se aproxima também de mais um resultado de pesquisa Datafolha, tudo isso em um turbilhão de algumas evoluções envolvendo o Banco Master, vídeo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu queria que você montasse um quebra-cabeça pra gente. Como que essa história toda se conecta e essas pesquisas podem elucidar o cenário político? Sabe, Gabi, uma coisa interessante é que eu passei 15 dias de férias recentemente, a gente estava até falando, né, quanto o cenário brasileiro muda. Nada aconteceu enquanto eu estava de férias, mas foi só eu voltar que o cenário, ele... eu não diria que mudou completamente, mas a gente teve alguns desenhos se tornando um pouco mais contornados, né, em crises que a gente já sabia que existiam. E a gente está aqui nessa semana do dia 2 falando, por exemplo, sobre caso Master, que a gente já sabia que existia, a gente já sabia que boa parte da classe política estava envolvida nisso, a gente já sabia sobre o envolvimento do PT baiano com esse banco, e outro elemento que a gente vai discutir também é a relação bastante conflituosa entre a Michele Bolsonaro e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também é de conhecimento notório, né? Por mais que esse vídeo tenha sido bastante bombástico e, bom, entra no hall de coisas inesperadas, né? Quando a gente se reuniu para ver o Jogo do Brasil, a gente não imaginou que ia ter esse vídeo acontecendo, mas enfim. Crises já anunciadas que vão ganhando seus contornos na medida em que as eleições se aproximam. Acho que o que é importante da gente pontuar em relação a isso quando a gente começa a ter investigações mais claras envolvendo o senador Jacques Wagner, no caso Master, a gente começa a colocar em grau de equivalência os dois principais candidatos que a gente tem hoje. O Lula, ele teve uma grande vantagem em relação ao ritmo das investigações, e aí várias críticas podem ser feitas. Se há controle sobre a Polícia Federal, sobre o ritmo de investigações, sobre quem eles vão investigar primeiro, se está havendo ou não
privilégio ou detrimento de algum tipo de linha investigativa. É claro que também a gente tem do outro lado o fato de que quem comanda no Supremo Tribunal Federal esse caso é o André Mendonça, indicado pelo próprio Bolsonaro. Então, não é um caso tão claro assim de envolvimento, de direcionamento. Mas o fato é, essa vantagem do Lula ela se encerra agora com o Jacques Wagner. O PT buscou encerrar o mais rápido possível essa crise, mas, na minha opinião, não foi de maneira eficiente. O Jacques Wagner demorou para abrir mão da liderança do governo. O Lula ele tem essa fama, né, de evitar a tomada de decisões, de deixar que seus aliados se resolvam. Esperou que o próprio Jacques Wagner viesse em reunião e deixasse o cargo à disposição, não fez uma demissão. E tem lógica quando a gente pensa no cenário eleitoral da Bahia. O Jacques Wagner está disputando a eleição lá. Para o caso do Senado, a candidatura dele até agora não foi tão abalada, mas a gente tem o Assemineto crescendo nas pesquisas para governo, que pode bater de frente com o Jerônimo. Então, para o PT é um cenário bastante crítico, né? Porque o governo da Bahia é para o PT o que São Paulo foi para o PSDB, né? Aquele estado que eles sempre governaram, que eles mantêm ali uma grande dinastia, e perder neste momento seria muito delicado. Essa vantagem se perde, como eu mencionei. A gente não tem um elemento tão concreto do Lula, a gente não tem a digital do Lula na cena do crime. O que a gente tem é um caso envolvendo o PT baiano. No caso do Flávio é diferente, a gente tem vídeo, a gente tem conversas, a gente tem transferência de recursos, mas de alguma maneira isso coloca em algum grau de equivalência. E o que as pesquisas começam a mostrar é que talvez a vantagem do Lula tenha chegado num teto, que ele não tenha mais para onde crescer e que o Flávio também não tenha, talvez, mais para onde cair. É claro que vai depender do que vier de investigação daqui para frente. As coisas estão sendo divulgadas. Uma coisa que a gente pode dizer do Vorkari é que ele tinha muitos amigos em Brasília e que ele não discriminava ninguém. Ele gostava diferente Todos ali os de alguns grupos. setores que têm preferência por algum determinado espectro ideológico. O Vorkari, a gente viu que não, né? Ele conversava com todo mundo. Então, vai ser um elemento bastante difícil para o Lula se livrar, e as pesquisas estão começando a mostrar isso com a volta do empate técnico no segundo turno. Agora, qual que é a vantagem para o Lula? O caso Michele Bolsonaro. O Jacques Wagner pediu demissão no mesmo dia que a Michele Bolsonaro divulgou o vídeo, e aí a gente começa a corrida pela especulação, né? O que isso significa? O que a gente já tem de informação concreta é que o vídeo não foi gravado naquele dia, ele já estava gravado, editado e pronto para ser divulgado. Ele foi por um motivo, se foi o Jogo do Brasil, se foi a demissão de Jacques Wagner, não dá para a gente saber, mas num dia em que, tudo bem, o brasileiro só ia olhar para a Copa, né? A gente encerrou o expediente mais cedo, a gente também só estava olhando para a Copa, mas o Jornal Nacional ia fazer uma nota sobre a demissão de Jacques Wagner. Ele teve que dividir essa nota entre uma parte de Jacques Wagner e outra parte do vídeo da Michele Bolsonaro. E esse é o grande calcanhar de Aquiles que o Flávio vai ter que resolver daqui para frente. O outro calcanhar de Aquiles, né? Numa perna está o caso Master, na outra está o caso Michele Bolsonaro. O Flávio já vinha antes dessa disputa conversando com várias mulheres para uma candidatura a vice. Ele sabe que esse é um grande elemento que ele precisa construir na campanha, e a Michele Bolsonaro ela se construiu desde que ela se tornou primeira-dama numa liderança nacionalizada e que construiu uma militância bastante próxima dentro do PL Mulher. Ela usou bastante o espaço do partido para isso e dialoga bastante com o eleitorado feminino e com o eleitorado evangélico. Hoje, as mulheres representam 53% do eleitorado e os evangélicos representam 28%. Claro que tem sobreposição, mas a gente está falando de duas fatias que não podem ser ignoradas e que vão representar mais dificuldade de inserção do Flávio. Então, o que a gente pode dizer é que a eleição vai ser emocionante, né? Provavelmente no próximo podcast a gente vai estar falando de novas reviravoltas, mas vai ser uma eleição resolvida no detalhe, né? A gente não tem ali nenhum franco favorito, mesmo com todos esses casos afetando bastante a candidatura do Flávio. Esse aspecto que você falou do eleitorado feminino, eu acho que é interessante também a gente observar nesse meio tempo, né? Quais foram as reações, né? O próprio Flávio logo depois gravou um vídeo para deixar claro que ele nunca tinha desrespeitado
casado, nenhuma mulher, e que ele é pai de meninas, e que, né, nessa qualidade ele buscou colocar panos quentes. Mas esse aspecto de que a Michelle vinha construindo essa referência como liderança feminina para a mulher conservadora, ele tem um impacto muito grande. Para quem acompanha a política, viu, inclusive, a mudança de símbolo, né? Os vídeos da Michelle mostra isso, assim, ela é uma pessoa que usa muitos símbolos na sua comunicação. E ela vinha historicamente construindo o símbolo da mulher conservadora, usando tons pastéis meio roxo, meio rosa, uma linguagem mais calma, suave, para se desvencilhar como se fosse um novo feminino, diferente de um outro perfil de busca de eleitorado feminino pela esquerda, e até nas redes sociais houve um rebuliço de, será que ela está trazendo um novo feminismo, um feminismo de direita, que foi usado pelos membros do PL como uma maneira de crítica, né? Isso é um feminismo, então é uma pauta marxista, enfim, não se coaduna com o PL, uma busca de deslegitimar essa militância que ela construiu. Nesse movimento de busca por vices, tentativa de colocar panos quentes, né? Basicamente isso. Quais são as medidas que o Flávio Bolsonaro está tentando fazer para realcançar esse eleitorado feminino? E será que ele consegue realcançar essa mulher em algum sentido? Porque a gente sabe que existe uma dificuldade de candidatos a direito de acessar esse eleitorado feminino de maneira fiel, né? Então, trago aí essa questão para vocês. E eu queria acrescentar também a reação da senadora Damares Alves, né, que ela foi em defesa da Michelle Bolsonaro e aparentemente a ameaçou deixar de colaborar com a campanha do Flávio, né? Ela até deixou de ir num ato de mulheres conservadoras, eu acho que foi ontem, alguma coisa assim, sinalizando que realmente está uma situação um pouco complicada, né? Para não Michelle, dizer com outras palavras. Ela tem amigas eleitas, né? A gente tem a Bia Kicis também, que é um braço direito da Michelle, então realmente ela tem essas companhias fortes. Sim. Eu acho que tem um ponto importante, né, para a gente mencionar, que, como o Lucas estava falando sobre as pesquisas, né, o que a gente tem observado. Se a gente para pensar que é uma disputa polarizada, né, e a gente tem dois campos políticos em disputa por votos, mas consolidados com suas bases. A gente está lutando agora por votos independentes, né? Ali no meio termo, que estão se decidindo. Grande parte do público que foi atingido pelo vídeo da Michelle, ele já está disputado no campo do Flávio Bolsonaro. Né? O que pode acontecer aqui é, de fato, uma queda, né? Ele atingiu ali a queda dele dentro do caso Master, mas a gente ainda não sabe como isso vai reverberar dentro desse público que já estava garantido, né, na pesquisa dele. Mas isso a gente só vai ter uma real noção quando a gente realmente avançar para a etapa eleitoral, né, consolidada, né, com todas as bases ali feitas, né, a gente está se aproximando agora das convenções partidárias, né, da definição de tudo isso. E aí eu acho que a gente vai saber de fato como isso para em pé. Porque, por enquanto, a gente está especulando, né? Especulando para onde vai, né? Qual é o objetivo mesmo? É fortalecer alguma candidatura? É mudar, né? É estabelecer a vice, né, na chapa? Ou a gente está fazendo uma mudança de candidatura? Porque, por enquanto, e a gente viu isso nas pesquisas, a Michelle não era um nome que aparecia, né, nas pesquisas para presidência espontâneo. Né? Ela só pontua quando você realmente traz ali, né? Apresenta o nome e estimula quem está sendo entrevistado. Então, não necessariamente uma troca, mas pode haver outras questões, né? E aí, agora a gente tem que observar como a campanha do Flávio vai adotar isso dentro de plano de governo, dentro da escolha da vice, né? E dentro de restabelecer esse contato. Eu até estava acompanhando antes, né, do vídeo, muita especulação com relação ao nome da Michelle e o quanto o eleitorado não, porque ela nunca concorreu, né, a um cargo público, mas o quanto os apoiadores também estavam, né, desidratando ela, né, e esse movimento veio logo na sequência, para ela tentar recuperar um pouco disso também. Porque a gente estava também vendo a especulação sobre o que ela vai concorrer, se vai ser a vaga de Senado ou não, né, se vai vir alguma outra posição. Então, tem várias questões, né, postas na mesa que podem ou não impactar.
tudo vai depender de como eles vão acordar agora para o segundo semestre, né? Como a gente entra. Eu gostei muito desse ponto que você traz sobre a diferença de performance que a Michelle tem em relação à espontânea e à estimulada nas pesquisas. E isso é bem engraçado, porque logo depois que estourou o caso Master, muita gente falou, é o fim da candidatura do Flávio, vamos testar outros nomes. O da Michelle foi testado. Naquela altura, o Tarcísio já não podia mais ser testado, né? Que acabou o prazo de desincompatibilização. Caso contrário, a gente estaria falando do Tarcísio com certeza. Mas a Michelle foi testada. E nos cenários estimulados, ela até que pontuava bem, no espontâneo, não. O que a Michelle está fazendo com esse vídeo? Ela está estimulando o nome dela no debate. Até porque a gente não pode acreditar em coincidências na política. Do mesmo jeito que o Lula escolhe não comparecer ao evento do Plano Safra, porque o evento foi realizado no Palácio do Planalto. O presidente controla essa agenda e ele decide que ele vai estar em outro lugar para não comparecer a um evento. A gente teve esses episódios que a Fernanda trouxe. Então, vazamento de conversas no WhatsApp de políticos da direita falando mal da Michelle. Não foi vazado. Um político sabe o que ele pode falar, em qual ambiente ele pode falar. Não foi ali alguém da PF que apreendeu um celular e vazou. Aquilo ali foi um print. Então, me parece que havia um movimento interno dentro do campo da direita e pode ter sido motivado ou não pela campanha do Flávio, de naquele momento em que a Michelle começa a ser testada, de fritar o nome dela, e agora ela se coloca na disputa novamente, né? Ela coloca a voz dela ali, então acho que claramente a Michelle Bolsonaro está se colocando para algo. E aí a gente tem o dia seguinte. O que a Michelle faz nessa semana? Ela abre mão do PL Mulher, e sai desse cargo, né? E é um cargo que tem o salário, então tem um custo para ela fazer isso. E ela, num primeiro momento, diz que abre mão de qualquer plano político. E a gente sabe que hoje o plano político dela é ser senadora pelo DF, onde ela está virtualmente eleita, né? Leva muito favoritismo, uma reviravolta para isso acontecer, para que ela não seja eleita. Ela já recua, fala que não desistir do cargo de senadora. A convenção do PL ainda vai demorar para acontecer. Provavelmente ainda no próximo podcast a gente ainda nem vai ter passado pela convenção. Então vai ser um assunto que ainda vai ficar em banho-maria. Mas o fato não dá para a gente descartar a Michelle como uma potencial candidata nesse cenário de fragilidade do Flávio. Uma das coisas que a Michelle fala no vídeo, que é bem interessante, para bom entendedor, meia palavra basta, que ela diz que tem mais coisas que ela poderia dizer, mas que ela não quer. Então, tem ali artilharia reservada para isso. O grau de resposta do Flávio já é bastante importante. E aí agora a gente tem que olhar para 2 nichos do eleitorado. Um deles é o eleitor de direita que não está na candidatura do Flávio. Esses movimentos de desidratação do Flávio não geraram bônus, claro, para a direita. Então, na última pesquisa Nexus que saiu, para a gente usar a mesma pesquisa aqui, o Caiado teve 5%, o Renan Santos teve 4%, o Romeu Zema teve 3%. Então, se a gente pega esses 3 principais da terceira via, que são da direita, eles estão com 11 pontos. Esses eleitores não vão votar no Lula. Por que eles não estão indo para o Flávio no cenário de segundo turno? Esse é um problema. Será que eles iriam para a Michelle? Então esse é um movimento que a gente tem que ver. Esse eleitor da direita está disposto a comprar uma candidatura do Flávio ou da Michelle, que também enfrenta resistências dentro do campo da direita, como a gente mencionou. O outro movimento é do eleitor indeciso. Esse escândalo familiar contribui para que o eleitor indeciso toma essa decisão, porque é o que a gente falou, quando a gente coloca o PT, no caso o Master, de alguma maneira você cria uma certa equivalência. Não é tão equivalente, porque você tem de um lado um candidato diretamente envolvido, do outro é um partido político de um candidato envolvido, mas você pode relativizar. Agora você adiciona um componente do escândalo familiar, e aí esse eleitor indeciso vai para quem? E se ele não for para ninguém, hoje o Lula leva vantagem, porque ele está numericamente à frente. Então, são movimentos que a gente tem que observar, mas esse vídeo da Michelle ele foi espontaneamente colocado por ela para estimular esse debate. Então, é algo que está aí, que o Flávio vai ter que enfrentar e que o PL está se deparando nesse momento. Outro elemento que a gente tem que considerar aqui é o custo político de se aliar ao Flávio Bolsonaro nesse momento. Porque qual foi o pivô do vídeo? Uma disputa do Ceará, onde o Flávio Bolsonaro anuncia apoio para o Ciro e frita uma política parceira da Michelle.
em detrimento de uma candidatura do pai do André Fernandes para o Senado. A Michelle gostaria que a candidata dela fosse para o Senado, e aí tem esse ponto de ruptura. Quem está definindo o palanque agora vai querer ter o Flávio do lado? Será que corre o risco da Michelle querer fritar depois, de criar essa ruptura na direita? Então, pro Flávio isso é um grande problema. Para além de encontrar uma vice, ele agora tem que vender para os aliados que ele é um candidato que, apesar de todos esses esqueletos no armário, vai conseguir conservar boas alianças e vai ser um bom palanque eleitoral, coisa que hoje ele não consegue vender com certeza. E uma variável que, em toda essa discussão, a gente sempre tem que lembrar é a questão da rejeição, né? Então, tem pessoas que têm uma rejeição tão grande para o Lula que não importa quem esteja do outro lado, ele vai votar do outro lado, e vice-versa, no caso do Flávio Bolsonaro. E aí, essa questão da Michelle aumenta ou diminui a rejeição em relação a ele, né? Ainda mais porque, se você pensa que supostamente os valores da direita são família, pátria e liberdade, como é que eu vou votar num candidato que a família está em conflito, está em guerra? Será que ele é bom? Será que não é melhor eu ficar neutro? Será que não é melhor procurar uma terceira via? Será que é melhor pular para a Michelle? Será que ela é a vítima dessa situação porque ele tratou ela mal, não sei mais o quê? Ou eu tô meio que no centro, eu entendo que eles são próximos o suficiente, então se o Flávio teve essa questão, eu vou migrar pro Lula, né? Então, essa questão da rejeição, cada eleição que se passa se torna mais relevante, né? E quem poderia, de alguma forma, pacificar tudo e falar, não, somos todos amigos, nos damos bem, somos uma grande família, tá preso em casa e não pode falar. Então, basicamente, a gente não tem como ter essa narrativa sendo criada de, não, a gente se reestabeleceu. Depende de cada um dos atores resolver dar o braço a torcer, dizer, não, a gente tá tudo bem, enfim. E não parece que esse momento vai acontecer. Então, assim, eu não confiaria que a gente vai ver esse aceno se resolver em breve. Mas uma coisa que eu queria entender nessa equação também você mencionou, Lucas, né, como é que aqueles outros candidatos sofreram esse impacto. E como que eles têm reagido em relação a isso, né? Assim, a gente vê nas últimas semanas a gente teve uma série de declarações infelizes de alguns candidatos em relação, inclusive, eleitorado feminino, houve declarações nesse sentido. E a gente está no momento, como você falou, de convites a parcerias, né? De vices, enfim. A gente teve o Caiado, que anunciou o Gilberto Kassab como seu vice nessa semana. Como que esses movimentos das terceiras vias estão botando um pouco mais de pimenta nesse jogo? Eu diria que pouco, porque eles ainda são vistos como candidaturas que não vão conseguir ganhar esse apelo. É claro que, mais uma vez, a gente pode ser surpreendido pelo cenário, não está descartada uma eventual desistência do Flávio da disputa, e aí se chegar fora de um tempo hábil para uma nova formação de candidatura, é claro que uma dessas terceiras vias que estão aí postas podem acabar se cacifando. Mas nesse momento elas têm empolgado pouco o eleitorado, então eu diria que elas não têm nem assustado tanto a candidatura do Flávio, que assusta mais o fator Michelle nesse momento, e também não disputam espaço com o Lula, né? Talvez seja uma das primeiras eleições em que a gente só vai ter o Lula do espectro da esquerda. Bom, esquerda competitiva, né? Tirando o PCO e tal, esses partidos que não chegam a 1%, né? A gente já teve eleições com candidato do PT, do PSOL, do PSB, do PDT. Hoje o Lula disputa sozinho esse campo. Mas acho que o ponto importante que a gente pode destacar aqui de movimentação é esse anúncio do Gilberto Kassab como vice do Caiado. Isso sinaliza que tem pouca gente interessada na candidatura do Caiado. Se tivesse, no mínimo, a gente teria um outro partido entrando nessa conversa, né? Com o Kassab, eles formam uma chapa puro sangue, e o Kassab estava até conversando com a Fê antes de entrar aqui no episódio. Ele é aquele animal político que sabe como as coisas funcionam, mas faz tempo que ele não ganha uma eleição. Ele não é um político de grandes movimentos, de grandes bases eleitorais, apesar de ter uma base sólida de prefeitos em São Paulo que ele construiu. Mas ele construiu no tabuleiro de xadrez e não nas urnas, né? Então não é um nome que agrega, e politicamente ele já estava junto com o Caiado, é o presidente do partido. Então mostra que ali o PSD não estava vendo uma alternativa e trouxe o Kassab para fechar essa chapa e ir acertando alguns ponteiros.
sendo uma chapa puro sangue, eles conseguem aproveitar pelo menos para cacifar os candidatos aos outros cargos, né? Do Senado, Câmara e o governo, assim, que eles vão apoiar. Mas realmente não empolga, né? E agora a gente sabe, né? De um lado, você tem a reeleição do Lula, né? Que é importante ali para o PT conseguir, e o PT ainda não conseguiu, né? Construir uma outra pessoa, né? Eles vão pensar isso daqui para frente. E do lado da direita, a construção, né? A gente ainda tem o eleitorado junto, né, do nome Bolsonaro, então eles vão primeiro ficar atrás de um nome Bolsonaro e depois, né, num segundo momento, se chegar, né, nesse segundo momento, ir para um outro candidato. Então, eu também só vejo o Caiado ou outra candidatura se, né, o Flávio saísse da disputa, que por enquanto não parece acontecer. Eu só citaria uma coisa que eu acho interessante, né, em todos esses movimentos. Do lado da campanha, a reeleição do presidente Lula, a gente tem visto coisas que a gente já esperava, né? A queda do Jacques Wagner já era uma coisa mapeada, né? A gente já tinha isso no radar desde que o caso Master estourou. Do lado Bolsonaro, a gente tem visto coisas pegando a campanha de surpresa, né? Tanto as primeiras declarações sobre o caso Master, quanto esse vídeo da Michelle, foram esses efeitos, né? E eles estão tendo a todo tempo que se reorganizar e explicar, né? Tanto para quem é parceiro, quanto para o eleitorado, como eles estão fazendo esses movimentos para não dispersar, né? E para não entrar ainda mais na rejeição. Então, isso vai ser um fator também interessante de observar para o segundo semestre. Será que já acabaram as surpresas? Será que agora a gente só vai cuidar, né, de pacificar esses movimentos ou não? Ou outras coisas vão surgir, né? Como a Michelle menciona no vídeo, né? Será que ela vai trazer outras coisas ou eles conseguem pacificar isso antes? Eu acho que esse vai ser um fator importante. Sempre parece que o Flávio é meio pego de supetão, né? Tem que responder aqui rápido num evento que eu tô falando, um jornalista saindo, depois ele tem que retificar e falar, não, a história inteira é essa, né? E é sempre muito sensível ter que construir essa narrativa. Eu vou fechar um pouco o eixo de eleições, mas não completamente. Porque o que eu queria entender ainda, e eu acho que é importante nossos ouvintes, todos os nossos clientes querem saber. Nesse contexto de eleições, passadas as festas juninas, a gente ainda tem congresso, a gente ainda tem pauta política, a gente tem algumas semanas aí de esforço concentrado, a gente tem orçamento aí, e parece que todo mundo só quer saber qual é a boa dos pré-candidatos, né? Tem alguém ainda circulando pelo Congresso? O que a gente ainda pode esperar dessa pauta nesse intervalo de preparatório para eleições? A gente ainda tem gente circulando pelo Congresso, né? Hoje, 2 de julho, ainda temos, né? Poucos, né? Já em ritmo diferente, com pautas muito mais focadas, né? Em fortalecer as suas próprias reeleições, né? Suas candidaturas. E aí eu acho que é importante, né? Mencionar para o nosso ouvinte que dia 17 de julho a gente encerra, em teoria, né? A gente entra no recesso do Legislativo. Vai ser um recesso branco, a gente não vota orçamento, né, pela correria desse primeiro semestre, e aí a gente só volta em semanas muito específicas, né, uma semana em agosto, uma semana no início de setembro, e aí só em novembro. Então, é um calendário apertado para muita coisa, né? Um calendário que dificulta também os trabalhos, né, do Lula de utilizar a máquina pública, né, de avançar com pautas, e uma pauta importante deve ficar aí para depois, né? Então, tem essas questões que também devem apimentar eleições, mas que mostram que o Congresso agora, né, está focado 100% na eleição. Mas a pauta importante que pode ficar aí para depois é justamente a 6x1, né, que a gente tem visto aí os sinais do presidente Alcolumbre, né, nessa direção. E uma coisa importante é como a Fernanda trouxe. A gente provavelmente não vai ter o recesso oficial, porque não vai ter votação da lei de diretrizes orçamentárias. Tem uma chance, inclusive, de ter um jogo do Brasil na última semana antes do recesso, então isso complicaria ali os planos para qualquer tipo de votação. E a gente está torcendo por E isso. a gente torce muito por isso, por 2 motivos. É a semifinal. Então,
é importante a gente ter isso em mente. Agora, é muito mais fácil você enxergar um pernilongo com a luz acesa do que com a luz desligada. E isso é importante, né? O Congresso ele não para. Então, semanas de esforço concentrado, muita coisa sai da gaveta. São aqueles momentos onde tudo pode acontecer. E por mais que a gente tenha hoje sinalizações de bastidor do Alcolumbre de que a PEC 6x1 fica só para depois das eleições, uma pressão popular forte, elementos eleitorais, a gente vai ter o começo da campanha na TV a partir do dia 15 de agosto, tudo isso vai pressionar, e aí, quando tem vontade política, as coisas acontecem. Então, mesmo que não tenha uma previsão muito grande de trabalho, às vezes o esforço concentrado vai acontecer. Eles já estão convocando sessões semipresenciais para essa semana, nada impede que eles façam isso durante as eleições, permitindo que os deputados, os senadores estejam nas suas bases, mas ao mesmo tempo consigam votar, participar de algumas votações. Então, é o momento de ficar com o olho mais aberto, né? Porque quando a gente não está vendo o que está acontecendo aqui em Brasília, que tudo pode virar de uma hora para outra. Bacana. Mais alguma coisa? Eu ia acrescentar que, além da 6x1, outro tópico que pode ser que tenha uma movimentação é o PL da renegociação das dívidas rurais, né, que é uma das prioridades da FPA, né, além do outro PL que quer reformular o seguro rural. Mas esse das renegociações, o ministro da Fazenda recentemente anunciou que vai apresentar, né, para o Congresso uma proposta alternativa, porque o PL, da forma que está, a equipe econômica acredita que vai ter um impacto fiscal gigantesco, né, de mais de 140 bilhões de reais. A FPA diz que não é isso tudo, diz que é menos da metade, 65 em 13 anos e tudo mais, mas está tendo essa divergência e ele afirmou que vai apresentar essa proposta. Aí o Hugo Mota já falou que na semana que vem, na terça-feira, acho que é dia 7, vão reunir os dois lados para ver se tem algum consenso para avançar isso, porque é um tópico que está bem quente no meio do agro, né, no meio rural, principalmente por causa do ano que a gente se encontra, que está acontecendo o El Niño, e aí em alguns lugares vai ter mais chuva, em alguns lugares vai ter menos chuva, eventos climáticos extremos, e isso aí pega o agro de jeito, então muita gente pode ter quebra de safra e não conseguir honrar com seus compromissos e se endividar, então por isso que esse projeto é tão importante. Então pode ser que tenha alguma movimentação nisso nos próximos dias também. Esse cenário ele é muito, muito complicado mesmo. Gente, antes da gente encerrar, tem uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer para os nossos convidados, que é qual tema vocês acham que a gente vai estar falando aqui no podcast Salão Azul na próxima edição, basicamente daqui a um mês. Então, vamos começar por você, Fernanda. Qual tema que você acha que a gente vai estar falando? E não sei se pode ser eleições, porque aí fica fácil. Pega uma outra coisa. Eu acho difícil não ser eleições, né? Daqui a um mês a gente vai estar, de fato, embarcados somente nisso, né? Vai ser exatamente pós-recesso, né? O recesso branco do Legislativo, não vai ter congresso nessa semana, e a gente vai estar vendo a repercussão aí dos acontecimentos que a gente mencionou aqui, né? A concretização dessas... ou pelo menos o desenho de algumas candidaturas já vão estar mais estabelecidos, talvez, né, a menção ali, um caminho para os planos de governo. Acho que isso vai ser o central. Eu acho difícil a gente fugir dessa pauta. Eu poderia até fazer diferente. Alguém que acha que tem algum tema que não seja eleições que a gente vai estar falando na próxima edição? Não consegui pensar em nada, só algo que apareça do nada. Alguma questão que o Trump fez, alguma nova revelação do caso Master, alguma outra coisa. Não, em suma, o Trump sempre tá dando pra Sempre gente tá falar. dando. Então, assim, mas como a gente vai antecipar? Vai ser o quê? Uma guerra em outro lugar? Vai ser um novo tarifaço? Vai ser alguma outra polêmica? Não sei. É difícil prever. Então, eleições com certeza. A gente espera que não tenha nada tão trágico assim, né? Tá certo, então. Bom, então é isso, gente. Obrigada pela conversa e agradeço aos nossos ouvintes que nos acompanharam nessa edição e também eu convido a seguir as nossas redes sociais e ver os nossos conteúdos e as nossas análises por todos esses assuntos e especialidades técnicas. Até a próxima!